Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do YouTube da professora Madalena Coatio, a sua professora de conhecimentos pedagógicos. E se você precisa passar no concurso público, puxa a cadeira, sente aqui e fique comigo até o final dessa super aula, cujo tema é tendências pedagógicas. Meu povo, esse tema está em tudo quanto é prova, em tudo quanto é edital das carreiras educacionais. Então, nós vamos estudar tendências pedagógicas em 4 aulas, tá? Vou montar uma playlist aqui, 4 aulas. Mas, aqui na descrição do nosso vídeo, nós temos mais aulas de tendências pedagógicas. Como é que você encontra o conteúdo? Você pode entrar aqui no meu canal, ir lá em vídeos, ir lá em ao vivo, ir lá em playlist, que tem muito conteúdo de qualidade. Mas hoje nós vamos começar o nosso estudo de tendências pedagógicas, que serão estudadas em 4 aulas. Aula 1 e 2, tendências pedagógicas liberais. E a aula 3 e 4, tendências pedagógicas progressistas. Então serão 4 aulas, tá? 2 das liberais e 2 das progressistas. Professora Madalena, aqui no canal mais fofo do YouTube, tem material? Tem material sim, gente. O material está aqui na descrição do vídeo, mas você pode encontrar o meu material com antecedência, o PDF com antecedência, sabe onde? Lá no meu canal do Telegram, Professora Madalena Coatio. Eu sempre coloco lá no meu canal do Telegram o material com antecedência, para você pegar o material, imprimir, responder, estudar e vir aqui para a aula, tá? Mas se você não pegou, aqui na descrição do vídeo também tem o material. E eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar tanto a você gabaritar suas questões de prova, que eu quero que você convide aquele seu amigo, aquela sua amiga, para se inscrever no meu canal, para ativar o sininho, e você vai deixar o seu like aqui, porque eu sei que você vai amar essa aula e ela vai te ajudar demais. Então, já deixe seu like, comente e divulgue o nosso canal, tá bom? Só lembrando, toda terça e toda quinta, às 20 horas, conteúdo de qualidade para você ser aprovado na tua prova aqui no canal do YouTube, Professora Madalena Coatio. Pega o material e bora estudar, meu povo! Tendências pedagógicas liberais, vamos de aula 1. Bora lá! Aqui nós temos o professor José Carlos Libânio. O professor José Carlos Libânio, ele classifica as tendências pedagógicas, os modelos pedagógicos, as tendências pedagógicas em 2 grandes grupos. O grupo das tendências pedagógicas liberais e o grupo das tendências pedagógicas progressistas. Meu povo, toda vez que vocês encontrarem liberais na prova, façam a troca mental por tendências não críticas. E toda vez que vocês encontrarem progressistas na prova, façam a troca mental por tendências críticas. As liberais, que são tendências não críticas, concepções de educação não críticas, tendências não críticas, Libânio vai classificar em 4 grandes grupos. Liberal tradicional, liberal renovada progressivista, liberal renovada não diretiva e liberal tecnicista. Já as progressistas, Libânio vai classificar em 3: progressista libertária, progressista libertadora e progressista crítico-social dos conteúdos. As tendências progressistas, que são críticas, nós vamos estudar em outra aula. O foco hoje é das tendências liberais, que, como eu disse, repete com a professora, as liberais são não críticas.
práticas. E ao longo da aula e dos exercícios, vocês vão entender por quê. Então, vamos começar a estudar a primeira tradicional, a primeira liberal, que é a liberal tradicional. Vamos estudar a primeira? Vamos lá. A escola tradicional, a tendência liberal tradicional, ela tem 2 períodos. O primeiro período, que compreende de 1549 a 1759. E nesse período foi uma escola tradicional em que teve como monopólio uma vertente religiosa. E o segundo período da educação tradicional, da tendência tradicional, da escola tradicional, esse segundo período compreende de 1759 até 1932, em que houve a coexistência das linhas das escolas tradicionais religiosa e leiga. Então, a escola tradicional, ela compreende esses 2 grandes períodos. Primeiro período, monopólio da vertente religiosa, que vai de 1549 a 1759. E o segundo período, de 1759 a 1932, em que houve a coexistência da vertente religiosa e da vertente leiga. Vamos ver as principais características da tendência liberal tradicional, da escola tradicional. Vamos lá. Qual o papel da escola tradicional? A escola tradicional, ela serve para preparar intelectual e moralmente os alunos para que eles assumam o seu papel na sociedade. Preparar intelectual e moral os alunos para que eles assumam o seu papel na sociedade. Os ricos serão preparados para mandar, para governar, para administrar. E os pobres serão preparados para a obediência. Aqui é um saber igual para todos, porque se desconsidera as características individuais do aluno. Essa escola tradicional, ela é uma escola elitista, enciclopédica, ela é uma escola intelectualista, escola conteudista, porque o compromisso dessa escola é com a cultura, porque os problemas sociais pertencem à sociedade. E nessa escola, gente, os, entre aspas, menos capazes, entre aspas, os burros, não sou eu que estou falando não, hein? A essas pessoas que não serão doutoras, a essas pessoas só resta o saber profissionalizante, só resta ser orelha, já que não vai ser douto, já que não vai ser doutor. Tem conteúdo? Opa, se tem. Essa é uma escola conteudista. E onde está esse conteúdo, professora? Quem diz para a escola o que ela tem que ensinar? Os órgãos oficiais. Os conteúdos são determinados pelos órgãos oficiais. Antigamente se chamava de delegacias de ensino. E esse conteúdo são os conhecimentos e os valores acumulados através do tempo que são repassados aos alunos como dogmas, como verdades absolutas. Eu vou até grifar verdades absolutas, porque é um termo bem importante da escola tradicional. Aqui nesse outro amarelinho aqui, ó. Os conteúdos aqui são separado, dissociados da realidade dos alunos. Vida de aluno é uma coisa. Escola, sociedade é outra coisa. Então, os conteúdos são dissociados, separados da vida do aluno. Por quê? Porque os problemas sociais pertencem à sociedade. A escola não vai discutir os problemas sociais. A escola só vai empurrar a goela abaixo do aluno o conteúdo. Por quê? Esta é uma escola conteudista,
intelectualista. Ó. Conteúdos são verdades absolutas e são dissociados das experiências, das realidades sociais. E o método? A metodologia que eu estou utilizando agora. Exposição, demonstração verbal da matéria por meio de modelos, ênfase nos exercícios, nos modelos, no decoreba, na repetição, nas fórmulas, na memorização. Aqui, gente, o professor, ele é o detentor do conhecimento. E os alunos são passivos, que aceitam passivamente aquilo que o detentor do conhecimento, aquilo que o dono do conhecimento empurra goela abaixo dos alunos como dogmas, como verdades absolutas. Aqui o aluno pode questionar, problematizar, ressignificar, nunca precisou. Como eu disse para vocês, os alunos aqui, eles são passivos. Logo, o professor é a autoridade em sala de aula, que exige uma atitude receptiva por parte do aluno. Aqui não há canal de comunicação entre o professor e o aluno. O professor está aqui em cima e o aluno que nada sabe aqui embaixo. É uma relação vertical. Impede-se qualquer canal de comunicação entre o professor e o aluno, já que o dono do conhecimento, que é o professor, que é o detentor do conhecimento, transmite o conteúdo como verdade absoluta. Tem disciplina? Opa, se tem. A disciplina aqui é imposta pelo medo, pela coação. Olha, se você não fizer a tarefa, vou chamar seus pais aqui. Se você não fizer a tarefa, eu vou tirar ponto. Se você não fizer a tarefa, vai pro cantinho do pensamento. Vai ficar de joelho lá no milho. Ó a palmatória. A aprendizagem aqui é uma aprendizagem receptiva. Como é que o aluno aprende? Recebendo tudo pronto que o professor empurrou goela abaixo do aluno. Então, é uma aprendizagem receptiva, mecanizada. O aluno é passivo e o professor empurra a goela abaixo do aluno os conteúdos que são dissociados da realidade dos alunos, como dogmas, como verdades absolutas. Esses conteúdos, eles são organizados em uma sequência lógica, sem se considerar as características próprias de cada idade. Então, aqui, o professor organiza o conteúdo numa sequência lógica. Professor, não aprendi. Problema seu. Pede para o seu pai contratar aí um reforço, venha para a aula de reforço da tarde, porque eu tenho que cumprir o meu programa. Nada do que vai acontecer na aula de hoje vai me tirar da lógica estabelecida. Então, aqui na escola tradicional, os conteúdos são organizados numa sequência lógica e não se considera as características próprias de cada idade. E como é que o aluno aprende? O aluno aqui, ele aprende respondendo de forma igual ou semelhante, às respostas. Então, olha só, aqui o aluno ele pode responder com as palavras dele? Não, ele vai responder de forma igual ou semelhante ao que o professor deu, de forma igual ou semelhante ao que está lá no livro, já que ele decorou tudo. E as manifestações? Quais são os maiores nomes dessa escola? Onde essa escola se manifesta? Essa escola se manifesta nas escolas religiosas ou leigas e com esse camarada aqui, ó, Reba. H, deixar limpinho, que é este moço aqui, tá? John Reba. Ele é o maior nome da escola tradicional. Belezinha, meu povo? Então agora a gente vai ver outra escola. Agora a gente vai ver o movimento das escolas renovadas. Renovada, progressivista
e renovada não diretiva. Aqui, gente, na escola tradicional, o aluno ele era passivo. Aqui nas renovadas, o aluno ele é ativo, tá? Então, vamos estudar as renovadas, começando com a renovada progressivista. Deixa eu pegar aqui a renovada progressivista. Antes de falar dela, presta atenção, ó. A escola, as renovadas, tanto a progressivista quanto a não diretiva, elas têm o seu ápice aqui no Brasil nos anos 30 e nos anos 40. Em 1932, é promulgado, é publicado o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Manifesto dos... Deixa eu escrever direitinho, gente. Escrever aqui. Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, em 1932. Então, tudo que aconteceu nos anos 30 e nos anos 40 aqui no Brasil, um outro estudioso que nós vamos estudar lá na frente, que é o professor Saviani, vai chamar de movimento escola novista, movimento da escola nova. Agora, a gente está estudando quem? A gente está estudando o Libânio. Libânio, professor José Carlos Libânio, vai chamar de movimento das renovadas. De movimento das renovadas. Que são duas, como a gente viu. A renovada progressivista e a renovada não diretiva. E a renovada não diretiva. E é sobre a progressivista que nós vamos estudar agora. Mas eu quero que vocês tenham em mente tudo o que aconteceu nos anos 30, tudo o que aconteceu nos anos 30 e 40 aqui no Brasil foi em virtude do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, tá? O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova dá um pontapé para esse movimento de renovação pedagógica, renovada, progressivista, renovada, não diretiva. O movimento de renovação pedagógica. O reformismo educacional. Nos anos 30 e 40 aqui, foram anos de muitas reformas no campo educacional. E só para lembrar, a escola que antecede as renovadas, foi a tradicional. Então vamos falar da primeira renovada, a renovada progressivista. Gente, a renovada progressivista e a renovada não diretiva, elas são muito parecidas, tá? Mas eu vou chamar a atenção de vocês para vocês não confundirem. Então vamos lá. Na renovada progressivista, o papel da escola é adequar as necessidades do indivíduo ao meio social, de tal forma que se satisfaça tanto essas necessidades do indivíduo, esses interesses do aluno, quanto as exigências da sociedade. E nessa escola tem conteúdo? Tem, gente. E esse conteúdo vem de onde? Esse conteúdo aqui da progressivista, os conteúdos são estabelecidos a partir das experiências que o aluno vivencia frente às situações, problemas. Lembrando que o aluno aqui, ele é ativo. Se ele é ativo, ele experiencia, ele vivencia, ele resolve situações, problemas. Ele resolve situações, problemas. Aqui, gente, que está em amarelo, é muito importante. Isso aqui que está em amarelo vai distinguir,
vai diferenciar a renovada progressivista e a renovada não diretiva. Aqui, na progressivista, se valoriza mais os processos mentais e as habilidades cognitivas do que os conteúdos organizados racionalmente. Então, aqui o mais importante não é o aluno ler. O mais importante aqui é como mentalmente o aluno constrói o processo mental da leitura. O mais importante aqui é como o aluno desenvolve a habilidade cognitiva, do cognitivo, do intelecto, a habilidade cognitiva da leitura, da escrita, do cálculo, por exemplo. Então, o que está em amarelo aqui, vocês têm que saber. A tendência liberal renovada progressivista valoriza mais os processos, anota isso no seu caderno, valoriza mais os processos mentais e as habilidades cognitivas do que os conteúdos organizados racionalmente. E que método se utiliza aqui? Ora, se o aluno é um sujeito ativo, a metodologia é baseada na experiência, o aluno pesquisa, o aluno estuda o meio natural e social, o aluno ele soluciona problemas. Aqui ele age, ele é um ser ativo. E o professor? O professor aqui auxilia o desenvolvimento livre da criança. Então, o professor aqui, ele é um auxiliador. Vou colocar em amarelo, gente, porque é bem importante, tá? Vou colocar aqui em amarelo, porque é bem importante. Marca texto. O professor é um auxiliador. Lá na tradicional, repete com a professora, na tradicional, o professor era um detentor. Aqui na renovada progressivista, aqui na renovada progressivista, o professor é um auxiliador no desenvolvimento livre da criança. Como é que o aluno aprende aqui? Aqui é uma aprendizagem baseada na motivação e na estimulação de problemas. Uai, professora, e quem motiva o aluno a experienciar? E quem estimula o aluno a solucionar problemas? Quem motiva o aluno a pesquisar? Quem, gente? O professor, que é um auxiliador no desenvolvimento livre da criança. E aqui nós vamos ter grandes nomes internacionais. John Dewey, a Maria Montessori, que é uma médica e educadora italiana, Piaget e Di Crowley. E aqui no Brasil, Anísio Teixeira e Lourenço Filho e Fernando Azevedo. Olhem eles aqui, ó. John Dewey e Anísio Teixeira. Anísio Teixeira foi aluno do John Dewey. Lá nos meus shorts, aqui no canal do YouTube, tem ali shorts, tem historinha deles, tá? Depois vocês vão lá prestigiar. E eu já quero pedir para você me seguir também lá no Instagram, @MadalenaCoatio, tá bom? Lá eu divulgo sempre as nossas aulas. No domingo, na segunda, eu estou sempre divulgando a agenda da semana, ó. Fica de olho. Bom, então, a gente agora vai estudar. Aqui, a gente estudou aqui a renovada progressivista, né? Então, agora nós vamos estudar a renovada não diretiva. Que, assim como a progressivista, em ambas, o aluno, ele é um sujeito ativo, tá? E elas são muito parecidas. E aí, ao longo da nossa aula, eu vou chamando a atenção de vocês, para vocês não confundirem na prova, tá bom?
Então vamos lá para a renovada não diretiva. Cadê renovada não diretiva? Aqui. Liberal renovada não diretiva. Ó, já vou começar dando uma dica bem importante. Para que serve essa escola? Ela serve para formar atitudes. A renovada não diretiva, ela tem como papel formar, repete com a professora, formar atitudes. Essa escola, ela deve favorecer um clima para que o aluno se autodesenvolva. E em ele se se desenvolvendo, ele se realize como pessoa e fique feliz. Essa é a escola da felicidade, porque quando a gente está realizado como pessoa, a gente está feliz. Agora, o que está aqui em amarelo, tá? É uma das grandes diferenças em relação à anterior, a progressivista. Ó. Essa escola, ela acentua mais, vou colocar um asterisco aqui, ó. Ela acentua mais os problemas psicológicos do que os pedagógicos ou sociais. Então, aqui nessa escola, o mais importante são os problemas psicológicos que o aluno enfrenta. Isso é mais importante do que qualquer problema pedagógico ou social. E aí, meu povo, preste bastante atenção. Ó. Vamos aqui na escola anterior. Ó. Aqui na renovada progressivista, ela valoriza, vou colocar um asterisco, ela valoriza mais os processos mentais, as habilidades cognitivas do que os conteúdos organizados racionalmente. Já a renovada não diretiva, ela acentua mais os problemas psicológicos do que os pedagógicos ou sociais. Repete aqui com a professora. Lá, na renovada progressivista, valoriza mais os processos mentais, as habilidades cognitivas do que os conteúdos. Aqui, na renovada não diretiva, acentua, enfatiza mais os problemas psicológicos do que os problemas pedagógicos ou sociais. Bora continuar aqui nessa escola, vamos lá. Tem conteúdo? Tem conteúdo. E esse conteúdo nasce de onde, professora? Esse conteúdo, ele parte da busca do próprio aluno. É o próprio aluno que vai buscar o conhecimento a partir do quê? Dos interesses dos alunos. Então aqui, gente, há uma ênfase no desenvolvimento da relação e da comunicação. O mais importante aqui, secundária, transmissão do conteúdo. O mais importante aqui não é transmitir o conteúdo. O mais importante aqui é enfatizar esse desenvolvimento das relações e da comunicação para que o aluno se sinta aceito plenamente pelo seu grupo social aqui, ó. Aceitação da pessoa e do aluno. O aluno aqui, ele tem que se sentir aceito pelo seu grupo social. Por isso que a afetividade nessa escola é muito importante. Aqui a metodologia usual é dispensado. Facilita-se o professor aqui é um facilitador, tá? Ó, o professor aqui é um facilitador. Aqui é uma metodologia baseada na facilitação da aprendizagem. Por isso que o professor aqui é um facilitador. Porque o professor vai ajudar o aluno a se organizar, o professor vai se utilizar de técnicas de sensibilização, onde o aluno pode expor os seus sentimentos sem se sentir ameaçado. Lembre-se, o aluno tem que se sentir aceito plenamente
pelo grupo social. E cabe ao professor, como um facilitador da aprendizagem, que é deixar o clima na sala de aula legal para que o aluno se sinta aceito plenamente pelo grupo. Então, é uma educação aqui centrada no aluno. O aluno é o centro do processo pedagógico. Lá na renovada progressivista também, nas duas renovadas, o aluno ele é o centro do processo pedagógico e o aluno ele é um sujeito ativo. Lá na tradicional, o centro do processo pedagógico é o professor. Nas renovadas, não. O centro do processo pedagógico é o aluno, que é um sujeito ativo. Então, aqui é uma educação centrada no aluno e cabe ao professor garantir um relacionamento de respeito. E cabe ao professor deixar o clima na sala de aula legal para que o aluno se sinta aceito plenamente pelo grupo. Porque aqui o aluno precisa de aceitação plena. Agora, o que eu vou colocar em amarelinho aqui, gente, é importante, tá? Ó, o professor aqui é um facilitador da aprendizagem. Algumas provas, sobretudo da banca Sebrasp, vai dizer que o professor aqui é um especialista em relações humanas, tá? Então, o professor aqui, ele é um facilitador da aprendizagem. Ele é um especialista em relações humanas. Repete com a professora. Lá na tradicional, o professor é detentor do conhecimento. Na renovada progressivista, o professor é um auxiliador do conhecimento. E aqui, na renovada não diretiva, o professor é um facilitador do conhecimento ou um especialista em relações humanas. Continuando. Quando é que o aluno aprende aqui? Quando ele modifica as suas percepções sobre a realidade. E aqui nós vamos ter dois grandes nomes. Carl Rogers, com a psicologia humanista. Essa é uma escola em que o professor é um especialista em relações humanas. Carl Rogers utiliza a psicologia humanista. E também o outro nome que nós vamos ter aqui é o Alexander Neil, com a escola de Summerhill, que está aqui, ó. Alexander Neil com essa escola, aqui, ó, a escola de Summerhill aqui. E o Carl Rogers com a pedagogia humanista. Lembrando que aqui o professor ele é um especialista em relações humanas. Beleza? Então agora nós vamos para uma outra escola, a última liberal, que é a tecnicista. Mas antes da gente ir para a tecnicista, eu quero lembrar vocês que na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós teremos a aula 2 das liberais. E na aula 2 das liberais, nós vamos fazer exercícios. Professora de Deus, onde eu encontro esses exercícios? Aqui na descrição do vídeo tem um PDF com os exercícios, com os quadros e também lá no meu canal do Telegram, Professora Madalena Coatio. Lembrando que eu sempre publico os PDFs com antecedência no domingo, na segunda, com antecedência lá no meu canal do Telegram, tá? Mas também fica aqui na descrição do vídeo. Então, pega o material, responde e vem para a próxima aula. Mas agora a gente vai estudar a última liberal, que é a tendência liberal tecnicista. Vamos pegar o nosso quadro lá do começo. E agora nós vamos estudar esta última liberal, que é a liberal tecnicista. Vamos lá? Vamos
a ela. Surgimento da tendência liberal tecnicista. A escola militar, ela tem seu ápice, o seu auge durante a ditadura militar, durante o regime militar. Gente, em 1948 é encaminhado um PL, um projeto de lei para o Congresso Nacional. Esse projeto de lei tramita por 13 anos, de 1948 até 1961, quando nasce a primeira LDB, que foi a Lei 4.024 de 61. Aí, em 1964, nós tivemos o golpe militar. E a nossa LDB, que tinha acabado de nascer, ficou caduca. Porque uma lei tem que refletir o momento histórico. E aí, a LDB passou por duas grandes alterações. Ela foi alterada por meio da Lei 5.540, de 1968, que reformou, que alterou os artigos relacionados à educação superior. Para a nossa prova, ela não interessa muito, não. E a principal, que está aqui em amarelo, foi a Lei 5692 de 71, que foi uma lei muito importante que alterou a primeira LDB. E a Lei 5692 de 71 criou o primeiro grau, que tinha duração de 8 anos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinta, sexta, sétima e oitava série. E aí, quando a pessoa terminasse o primeiro grau, obrigatoriamente, compulsoriamente, tinha que fazer o segundo grau profissionalizante. Em resumo, terminou a oitava série, se quisesse continuar a estudar, tinha que fazer um curso técnico. E foram criados mais de 120 cursos técnicos. E por que, professora, todo mundo tinha que fazer curso técnico? Porque as fábricas estavam chegando aqui no Brasil, e precisava de mão de obra para trabalhar nas fábricas. Por isso que a Lei 5692 de 71, que alterou a primeira LDB, terminou o primeiro grau, terminou a oitava série, todo mundo tinha que ser técnico em alguma coisa para poder trabalhar nas fábricas que estavam chegando aqui no Brasil. Então, é essa escola que nós vamos estudar agora. Tendência liberal tecnicista. Vamos a ela. Aqui já vou começar colocando amarelinho. Ela é uma escola modeladora do comportamento humano. A tendência liberal tecnicista, ela modela comportamento humano. Sabe molde? Essa blusa aqui, eu levo para a costureira faz um molde. E a partir desse molde, ela vai fazer várias blusas iguaizinhas. É isso mesmo. A tendência liberal tecnicista, ela modelava comportamentos. E como ela tem o seu ápice no regime militar, essa escola, ela buscava manter a ordem social. Aqui também, ela tinha por objetivo vou colocar em amarelinho, formar indivíduos competentes para servir ao mercado de trabalho. Tinha conteúdo nessa escola? Tinha. Mas essa escola aqui, gente, a tecnicista, ela é uma escola que valorizava mais os conteúdos que podiam ser observados, que podiam ser mensuráveis, que podiam ser medidos. Porque essa é uma escola empiricista.
ela é uma escola cientificista. Então, aqui o que vale é o conhecimento que pode ser observado, que pode ser medido. E esse conhecimento estava onde, professora? Nos manuais de instrução, nos livros didáticos, nos módulos de ensino. Sabe manual? A gente compra uma televisão, a gente não recebe um manual de instrução? A mesma coisa. O professor tinha um manual e o professor tinha que seguir o passo a passo, modelando comportamentos, formando os alunos bem robotizados, igualzinho, seguindo o manual, igualzinho no quinto A, no quinto B, no quinto C, no quinto D. Os conteúdos aqui, cuidado, hein, gente? Os conteúdos aqui, eles são organizados, ó, tá em negrito, em uma sequência lógica e psicológica. Eu falei agora há pouco, lá na tradicional, na tendência liberal tradicional, os conteúdos são organizados numa sequência lógica. Aqui na tecnicista, os conteúdos são organizados numa sequência lógica também. Lógica e psicológica. Lógica e psicológica. Então, cuidado. Lá na tradicional, os conteúdos são organizados numa sequência lógica. Aqui, os conteúdos são organizados numa sequência lógica e psicológica, tá? Então, cuidado. Qual a metodologia que se utiliza? Aqui é uma metodologia muito parecida com a escola tradicional, tá? É uma metodologia baseada na transmissão da matéria e na recepção de informação, tá? Procedimentos e técnicas, é uma escola tecnicista, então se utiliza-se de muitas técnicas para transmitir o conhecimento para o aluno receber essas informações. Então, cabe ao professor, que na relação professor-aluno, cabe ao professor administrar as condições de transmitir essa matéria. E o aluno tem que responder aos comandos do professor. Aqui não há comunicação entre professor e aluno. Aqui não há espaço para as relações afetivas. Vai lá para a fábrica, ficar pensando no seu amor se não vem um torno e leva o seu braço. Então, nessa escola, não há espaço para as relações afetivas. E o professor, ele é um elo entre a verdade. Ele é um elo. Libânio vai dizer elo de ligação, inclusive. O professor é um elo entre a verdade científica e o aluno. Aqui, gente, o aluno, como eu disse, ele tem que responder aos comandos do professor. O professor comanda e o aluno responde. E aqui, gente, o aluno ele tem que responder, o aluno é que ele tem que responder de forma competente. Porque é uma aprendizagem baseada no desempenho do aluno. Porque a proposta dessa escola é formar indivíduos competentes, eficazes, eficientes para o mercado de trabalho. Palavras-chave da tendência liberal tradicional: eficiência, eficácia, neutralidade científica. São palavras-chave da escola tecnicista. Então, o aluno aqui, ele aprende quando ele responde de forma competente aos comandos do professor. Para isso, gente, o professor vai se utilizar da psicologia de quem? Do Skinner, que é a psicologia behaviorista.
behaviorista, comportamentalista. Ó, a proposta aqui é modelar o comportamento. Então, essa é uma escola comportamentalista, behaviorista, que se utiliza da psicologia do Skinner, que se utiliza da psicologia do condicionamento operante do Skinner. E o maior nome aqui, evidentemente, é o Skinner e também o Bloom. E as leis que a gente já viu, a Lei 5.540 de 68 e a Lei 5692 de 71, olha elas aqui, tá? Olha o Skinner aqui. Toda vez que vocês encontrarem teoria do condicionamento operante, vocês sabem que faz parte da tendência liberal tecnicista. O Skinner, ele vai dizer, esse camarada aqui, ó, psicólogo, o Skinner ele vai dizer que os alunos podem aprender, que nós todos podemos aprender por meio de condicionamento. E aí as 3 palavrinhas-chave do condicionamento operante do Skinner é estímulo, resposta, reforço. Olha aqui, sou professora de geografia, olha eu estimulando os alunos. Gente, semana que vem tem prova. Tem aqui 20 questões, estudem essas 20 questões que eu vou pegar 10 e colocar na prova. Olha eu estimulando os meninos a estudarem, beleza. Aí o Joãozinho vai para casa e come as 20 questões. No dia da prova eu pego 10 questões e coloco lá na prova. Aí o Joãozinho que estudou tudo, ele ó, gabarita. Ele responde tudo certinho, gabaritando, igual vocês vão gabaritar a prova. Aí eu vou reforçar. Parabéns, Joãozinho. Aluno destaque. 10, aprovado. Então, o Skinner, ele tem essa teoria, que é uma teoria, como eu disse, behaviorista, comportamentalista, porque aqui na tendência liberal tecnicista, ela busca modelar comportamentos e para isso, para modelar comportamentos, para formar indivíduos eficientes, eficazes, produtivos, competentes para o mercado de trabalho, se utiliza da teoria do condicionamento operante do Skinner. Então, toda vez que encontrarem teoria do condicionamento operante, Skinner, saibam que a gente está falando da tendência liberal tecnicista. Bom, a gente vai terminar essa primeira aula, lembrando que na próxima quinta-feira nós teremos a aula 2 das tendências liberais tecnicistas e nós vamos fazer os exercícios. Lembrando que o material está aqui na descrição do vídeo e também lá no meu canal do Telegram. Meu povo, só para lembrar que não custa lembrar. Pensa, tudo vai dar certo. Carimba que é top. Cadê o like? Deixa seu like, deixa um comentário. E eu espero você no próximo vídeo. Lembrando, gente, que todo mundo passa em concurso público. Até a próxima aula. Um beijo.